É uma situação que a gente, que está no futebol há muito tempo, com a idade que a gente tem, com a experiência que a gente tem, eu chamei os companheiros da diretoria, o Bruno e o Thiago, e disse para eles o seguinte: nós decidimos fazer o seguinte: o Alan é um jogador novo, subiu da base agora. Ele não ia conseguir continuar jogando no Cruzeiro, embora o treinador tivesse toda boa vontade com ele e estivesse escalando ele. Eu me lembro um jogo no Mineirão que ele começou a ser vaiado antes de entrar na partida. Quando foi chamado para substituir, a vaia foi intensa e ele não podia pegar na bola, que a vaia continuava. Mesmo assim, ele teve um comportamento muito digno, correu muito, lutou, se empenhou o máximo para não deixar que aquilo influenciasse a ele. Mas a gente sabe que um jogador novo como ele, aquilo... Eu queria saber como tem sido os últimos meses para o senhor na esfera pessoal, com as dificuldades pessoais que a gente sabe que o senhor teve. Como é que tem sido para o senhor, seguidamente, ser insultado pela torcida no estádio, ser cobrado e às vezes até na sua casa, né, na porta da sua casa, como foi, como tem acontecido. Como tem sido para o senhor lidar com tudo isso, com esse turbilhão dos últimos 6 meses na vida do senhor? Tiago, eu posso te dizer o seguinte: eu prefiro que a torcida xingue o presidente do que xingue um atleta. Porque o presidente vai fazer falta no staff, fora das 4 linhas, mas lá dentro de campo, quem tem que render, quem tem que produzir é o atleta. Mas a torcida do Cruzeiro, que você está falando, não é a torcida do Cruzeiro. Existe algo que está acontecendo dentro de uma parte da torcida do Cruzeiro, sobretudo lá das organizadas, porque cá na torcida do Cruzeiro, esses torcedores do Cruzeiro que não fazem parte dessas facções, eu tenho tido um apoio excepcional. Lá dentro do clube, o apoio é total. Ontem mesmo eu tive a oportunidade, no encontro nosso de aniversariantes do mês, lá de conselheiros, de pessoal que se encontra toda terça-feira no Cruzeiro, eu tive a oportunidade de fazer um discurso agradecendo a eles a manifestação de carinho e de apoio que eles me deram. E disse para eles rigorosamente isso a respeito da torcida do Cruzeiro. Eu também sou torcedor do Cruzeiro. Eu também estou contrariado, fico contrariado quando os resultados não vêm. E entendo perfeitamente que um sujeito que é apaixonado demais, tanto que ele vai fazer parte de uma torcida organizada, viaja, vai para longe, acompanhar o clube, faz todo o sacrifício, quando ele não vê o resultado aparecer, ele xinga cobrando do presidente. Ele acha que o presidente é responsável, que o presidente tinha que estar fazendo o time ganhar, ele não quer que o time dele perca. O presidente fica sentido quando isso é direcionado para atleta, às vezes para o treinador, quando o resultado não sai em virtude de a bola não entrar. Porque o jogo, por exemplo, Cruzeiro e Sport, o Cruzeiro jogou muito melhor que o Sport. O Cruzeiro teve, no primeiro tempo, se não me engano, vi lá uma estatística que passou na televisão, lá no camarote, que o Cruzeiro chutou 10 bolas a gol e o Sport chutou uma. O Sport fez um gol, o Cruzeiro fez nenhuma. E as chances de gol que o Cruzeiro teve foram muito melhores do que aquela que o Sport teve, dentro do gol, perdendo gol. A gente sabe que, às vezes, o atleta fica com tanta ansiedade que na hora dele decidir a partida, de fazer o gol, ele erra pelo estado de espírito que ele está carregando. Os atletas do Cruzeiro, nesse aspecto, trabalharam duro, deram duro, o treinador fez de tudo, mas a coisa não encaixou, o trabalho não deu certo. Mas nós não ficamos sentidos com a torcida do Cruzeiro. Quando nos xinga, não, eu acho que a torcida tem toda a razão quando ela reage daquela forma nas derrotas. Você não vê a torcida xingar quando o time está ganhando. Ganhou, a torcida está toda satisfeita, não está gritando o nome, elogiando, mas também não está xingando. Mas quando o resultado se torna negativo, a torcida reage daquela forma, e eu dou razão para eles. Mas e na esfera pessoal? Eu digo essa coisa da sua casa, o senhor citou sempre o estádio, eu estou me referindo mais a essa coisa do dia a dia mesmo. Não, eu já passei da idade de, primeiro, ter medo, segundo, de me deixar me abater por isso, porque eu sei que eu já tive ocasião, em 2013, quando o Cruzeiro estava ganhando tudo, num jogo contra o Nacional de Nova Serrana, que o jogo se realizou lá em Divinópolis. Eu saí do ônibus com os atletas e fui o primeiro a descer e fui ovacionado pela torcida, gritando meu nome como se eu fosse um atleta, um craque do time. O estádio lá nos reservaram
um espaço, um camarote, ficamos lá, mas logo acima da torcida, 1 metro acima da torcida, praticamente junto com a torcida. E eles continuaram a gritar meu nome, ovacionar, etc. O Nacional fez um gol, os caras meio contrariados. 2-0 para o Nacional, eles começaram a mandar para aquele lugar. Aí o Cruzeiro reagiu, 2-2, 3-2, 4-2, no 4-2 já estava me ovacionando, estava gritando meu nome. Então a torcida é isso, a torcida é assim. Eu antes de ser presidente, eu era só torcedor também. Então eu sei como é que é a reação da torcida, também já xinguei lá, gritei. Então, quando você vai para o campo com esse objetivo de ver seu time ganhar e a coisa fluir bem, então você fica todo animado. Mas quando a coisa vem negativamente, a reação é outra. Eu entendo isso. Sobre os bastidores do clube, presidente, o senhor ainda tem 1 ano e meio de mandato, mas volta e meia se fala em eleição e, entre aspas, um fogo amigo que tem hoje na diretoria do Cruzeiro, se é que isso existe, né? Porque a gente ouve sempre de notícias dos bastidores. Como é que o senhor tem trabalhado com isso? Isso existe? Já tiveram declarações de oposição, de situação? Isso é o que te incomoda e como é que o senhor administra isso? Olha, eu acho que deveria haver um respeito maior, que se a atual diretoria ainda tem 1 ano e meio de mandato, eles deveriam de respeitar e esperar a época oportuna, a época certa. Normalmente no Cruzeiro, essas disputas eleitorais começam a acontecer no mês de agosto do ano em que vai haver eleição, porque a eleição é normalmente em novembro. E eu acho que está muito cedo para qualquer coisa dessa acontecer. Mas, por outro lado, a gente examinando a situação que nós conseguimos colocar o clube, a gente enxerga nisso quase que um elogio ao trabalho da diretoria. Porque quando a coisa estava ruim, quando nós disputamos a eleição e assumimos a presidência do Cruzeiro, ninguém queria ser candidato. Ninguém queria assumir a presidência do Cruzeiro porque a situação não estava boa. Como está acontecendo hoje nas prefeituras do país quase todo. Ninguém quer ser candidato a prefeito porque não tem verba, não tem dinheiro, as prefeituras estão todas endividadas. Mas lá com o Cruzeiro está acontecendo exatamente o contrário. Eu consegui não só elevar, eu que eu digo, nossa diretoria, o papel de Cruzeiro a um clube ganhador, um clube vitorioso, o papel que ele sempre teve na sua história de 60 e poucos para cá, desde quando eu estou atuando nas diretorias do Cruzeiro, mas consegui sanear as finanças do clube também. E nesse período de mandato, nos últimos 3 anos, nós ganhamos 2 campeonatos brasileiros e um campeonato mineiro, o que, convenhamos, é um grande feito num campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro. E fomos ainda, nesse período, finalistas da Copa do Brasil. Então, e hoje estamos com as finanças do clube completamente enxutas, tudo em dia, todo salário em dia. Ontem eu me mandaram, publicado num blog, não me lembro mais o nome, um levantamento feito pelo site do Banco Itaú, de que o Cruzeiro, entre os clubes brasileiros, foi o que mais faturou em termos de cota de televisão, etc., acima de Flamengo, acima de Corinthians, que são clubes que normalmente faturam mais do que todos os outros clubes brasileiros. Em função, vocês não tenham dúvida disso, da gestão da atual diretoria, que você não tem que trabalhar só fazendo time de futebol, você tem que trabalhar dando condições do clube existir de maneira sadia, com as finanças em dia, como está acontecendo. Isso, então, eu acho que acaba sendo uma coisa que está enaltecendo o trabalho que eu estou fazendo, porque hoje todo mundo quer ser presidente do Cruzeiro. Presidente, aqui embaixo. Aqui, presidente. Estou olhando lá atrás. Recentemente houve uma espécie de ruído de comunicação, se é que a gente pode falar assim. O Riascos cometeu aquelas ações depois do jogo contra o Fluminense, o Cruzeiro o afastou logo em seguida e no dia seguinte o senhor, de certa forma, enfim, disse que não concordava com a decisão, que poderia revê-la. O senhor foi convencido pela saída do Riascos, pela negociação dele? Eu queria o seu comentário sobre isso. Não, a coisa foi mal colocada por um desse pessoal que tem sites aí. Eu estava saindo da CBF e fui entrevistado a respeito da situação do Riascos. O que eu disse foi o seguinte, é que como eu estava lá no estádio, fomos no jogo contra o Fluminense, e eu já conhecia o pensamento do Riascos com relação ao Cruzeiro, que dizia para a gente, dizia para o Thiago, dizia para a gente que ele estava infeliz aqui, porque ele tinha
veio para o Brasil, o futebol dele não rendeu aqui. Ele não produziu o que nós esperávamos dele e ele esperava dele mesmo. Nós emprestamos o Riasco para o Vasco e lá ele foi. Ele jogou um futebol melhor, ele rendeu mais. A torcida teve o Riasco como quase que ídolo deles lá. E ele dizia para a gente que lá ele estava sendo feliz e aqui ele não estava sendo feliz. O futebol dele não estava rendendo. Quando terminou a partida, o que ele falou, e ele é estrangeiro, às vezes as pessoas não entendem o que ele quis expressar, ele se expressou lá dizendo que ele estava infeliz, que aqui no Cruzeiro ele estava rendendo essa merda de futebol, ele não estava jogando o futebol que ele esperava. Mas aquilo pegou muito mal para a torcida do Cruzeiro, porque foi divulgado que ele tinha xingado o Cruzeiro de merda, quando ele não falou que ele não xingou o Cruzeiro, ele xingou o futebol que ele estava produzindo e como é que ele estava infeliz aqui e não está conseguindo jogar. Então eu disse o seguinte, que esse negócio era preferível que fosse tratado só internamente, porque ele é um jogador, é um ativo econômico do clube, ele tem valor econômico, tanto é que tem clubes interessados e estão oferecendo para levá-lo e pagar o Cruzeiro por isso. Então, na condição de presidente do Cruzeiro, eu tenho que defender, inclusive, esse lado econômico, esse interesse do clube. Não vou pegar um jogador e falar, você não joga mais nunca, você vai ficar encostado, acabou o seu futebol. Eu não vou fazer isso com uma pessoa que é um ser humano e que quer continuar jogando e que o Cruzeiro pode, inclusive, faturar em cima disso ou pelo menos diminuir o prejuízo. Essa é a figura do presidente, e um presidente já com muitos anos de experiência, com a idade que eu tenho, tem que agir de maneira ponderada desse jeito. Agora, jamais fui contra a decisão da direção de futebol de afastá-lo do elenco do Cruzeiro, porque a torcida do Cruzeiro não ia aceitá-lo. Então, ele ficou afastado, continuou afastado e está sendo negociado, mas sendo tratado como ser humano e como jogador de futebol que pode render ainda receita para o Cruzeiro. Presidente, o senhor falou aí que o acerto com o Mano foi relativamente fácil, o Mano já conhecia bem a casa, e agora colocou alguma cláusula aí para o Mano não sair de novo, para caso apareça outra proposta milionária aí, para que ele continue? Não, eu nem posso fazer isso, porque eu tenho mandato no Cruzeiro até 31 de dezembro de 2017. Então, eu não posso fazer com o futuro presidente obrigá-lo a... Até 2017, eu pretendo... E no caso do Mano, foi muito diferente. A saída do Mano do Cruzeiro não foi porque o Cruzeiro não quis continuar com o Mano. Foi porque ele recebeu uma oferta. Nós me lembro, nós dois sentados no banco, num dia de treinamento aí no Cruzeiro, ele me contando a situação. Eu falei, Mano, eu na sua situação também iria para a China, porque era uma oferta irrecusável. Então, nós entendemos a situação dele e, como a saída dele do Cruzeiro não teve nada de traumático, foi tudo consensual, foi entendendo uma situação que para ele era irrecusável. Nós sentimos muito que ele nos deixasse num momento como aquele, ele quase conseguiu colocar o Cruzeiro para disputar a Copa Libertadores. Mas a gente tinha que enxergar a realidade. É o lado dele. Foi a mesma coisa que aconteceu quando nós tivemos que vender Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Os dois ficaram uma semana indo na minha sala, todos os dias, com seus empresários, e mostrando a situação. Presidente, se o senhor nos pagar o que que nos foi oferecido, nós ficamos no Cruzeiro, preferimos ficar aqui, mas o Cruzeiro não tem condição de pagar o que foi oferecido. É uma fortuna, o sujeito vai sair daqui e vai ficar rico. Então você tem que enxergar o outro lado também. No caso do Mano foi isso, e foi bom que tivesse acontecido daquela forma, que não houve nenhum trauma, tanto que quando ligamos para ele, sabendo que a situação do treinador já estava resolvida, então ele se colocou à disposição para vir imediatamente. Na segunda-feira já reservou passagem para terça e veio, passou a noite sem dormir, está aqui para dar treino. Quer dizer, foi bom que tivesse sido daquela forma. Ok, vamos mudar a chavinha, vamos para o Mano aí, porque daqui a pouco o Mano também tem que se reunir com os jogadores. Tem que dar o primeiro treino. Mano, boa tarde. Boa tarde. Eu me lembro que na sua chegada, com a situação que o clube estava em 2015, o discurso era primeiro de arrumar a casa e de tirar o time do rebaixamento, para depois ver o que iria acontecer. Se a gente pegasse a sua resposta de um ano atrás, mais ou menos, para colocar nas matérias de amanhã, mudaria alguma coisa, não?
É um primeiro prazer estar de volta ao Cruzeiro, eu convivo com vocês. Não precisaríamos mudar quase nada. A situação é muito parecida, então temos que pensar as coisas como elas são. Penso que, da mesma maneira como pensava também em relação à qualidade do grupo que o Cruzeiro tem. Respondendo à pergunta anterior, não vou fazer nenhuma solicitação imediata de contratação. Você sabe e já viram no ano passado que não é esse o meu estilo de trabalhar. Eu respeito muito os jogadores que dirijo, respeito muito o clube, entendo como as coisas são, pela experiência que tem. E qualquer avaliação precipitada de longe, e de longe ela sempre pode ser mais precipitada, pode cometer uma injustiça com um grande jogador que temos, que não vive um bom momento, mas não vive um bom momento por uma série de circunstâncias. E uma supervalorização também pode, de um atleta vindo, pode nos trazer apenas um gasto a mais, e a gente precisa cuidar de todos esses detalhes no futebol hoje com bastante responsabilidade. Então vai ser assim. Temos que cuidar dessa primeira parte, mas acreditando até pelos jogos que assisti aí nas últimas horas, e assisti aos 6 últimos jogos do Cruzeiro, que pequenos ajustes de estratégia, de algumas questões em relação à parte defensiva, a gente pode, a curto prazo, colher resultados melhores do que aqueles que a equipe vem apresentando, porque a produção, em termos de criação, é bastante boa. Dá uma tranquilidade aos jogadores, mostrar que acreditamos na sua capacidade, porque já fizeram resultados melhores a curto prazo, logo ali atrás. Você sabe que sou adepto de uma formação mais titular, então vamos tentar o mais rápido possível encontrar uma formação que dê essa segurança aos jogadores, que estabeleça um critério de disputa mais acirrado pela titularidade, porque à medida em que você precisa lutar por ela, a disputa interna é maior, né? E com pequenos gestos na prática, mostrar aquilo que acreditamos para os jogadores, dar uma organização de acordo com aquilo que eu acredito, exigir o cumprimento dessa organização tática de forma rigorosa, para que cada um seja muito responsável pela sua parte dentro da equipe, e que o ganho coletivo, num primeiro momento, é o mais importante, para depois o individual voltar a aparecer, que é o que os jogadores pensam também, paralelamente, sempre na sua questão pessoal. Para o jogo contra o Santos, no domingo, é pouco tempo que você vai ter para trabalhar. Alguns jogadores que estiveram com você aqui continuam, outros chegaram, né? O time mudou um pouco. Com esse pouco tempo, você tem já na cabeça um planejamento de trabalhar esse time com os jogadores que você conhece? Aí eu cito o exemplo do William, que foi muito bem sob seu comando, ou vai usar mesmo esses 3 dias para definir alguma coisa? Como é que você está pensando isso? Não, vou usar os 3 dias. Não vou fazer grandes alterações num primeiro momento, porque seria muito arriscado. Então, ajustes de posicionamento naquilo que penso para a forma tática da disposição da equipe. Conversar bastante com os jogadores sobre o posicionamento em campo, o recuo das linhas, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, de acordo com o que eu acredito que seja o adequado para o futebol brasileiro, para aquilo que é a nossa realidade, a experiência que temos. E esses pequenos ajustes, penso que são os passos que devo tomar para o primeiro jogo. Depois, com um pouco mais de tempo, podemos pensar em coisas diferentes. Mano, aqui, todo mundo, né, todo treinador sonha em uma experiência internacional. Você teve a sua mesmo, que de maneira mais rápida. O que mudou no Mano Menezes? O que você aprendeu, além da barba, né? O que mudou do Mano Menezes da China para cá? Olha, a gente tem uma ideia, olhando de longe, que o futebol num mundo como é a China é muito abaixo da nossa realidade. E quando você vai, você
você descobre que não é bem assim. E é uma boa experiência em relação a isso, principalmente em relação às questões táticas. A disputa da Champions da Ásia fez conviver com mais maneiras de jogar ainda, né? E você vai crescendo bastante. A dificuldade da comunicação faz você desenvolver outros fundamentos na relação com os jogadores, que era a parte mais difícil lá. Aprende a falar um pouco menos, até porque ninguém entende nada, né? Então você não vai ficar falando. Aprende a reclamar menos do árbitro, porque também não adianta. Mas, acima de tudo, acho que o importante é respeitar cada escola, cada cultura, e ficar melhor como pessoa, ficar melhor como treinador. Eu não sei se pude passar muita coisa para os chineses, mas certamente voltei melhor de lá. Em cima disso, o que deu errado? Você saiu daqui em dezembro numa despedida para 2, 3 anos e volta com 6 meses. O que deu errado na China? Olha, uma parte do trabalho foi muito boa, que foi a disputa da Champions da Ásia. E o clube está classificado entre os 8 melhores pela primeira vez na sua história. E não fomos bem no campeonato chinês. E até em função de alguns jogos da Champions tivemos que optar por uma escalação alternativa. O início não tão bom, né, colocou a equipe num outro grupo. E falo aquilo que falei lá e convivemos lá com a mesma dificuldade que o Cruzeiro tem convivido aqui nesses 2 últimos anos, né? Quem vive, está acostumado a viver na parte de cima da tabela, quando começa a conviver um pouco com frequência lá embaixo, tem alguns problemas novos, né? E precisa encontrar soluções diferentes. Lá a gente não conseguiu encontrar, e aqui encontramos no ano passado e espero encontrar esse ano. Mano, a gente sabe que no futebol as coisas podem mudar muito rápido. Se surgir uma proposta milionária para você mais uma vez, você vai pensar de forma diferente? Dá para analisar dessa forma? Não, para os próximos 7 anos já estou satisfeito com os milhões que ganhei lá. Ô, mano, boa tarde. Boa tarde. Desejo sorte no retorno aí ao Cruzeiro. Até Perdeu? desconcentrei. Perdeu o fio da meada? Mas vamos lá. Você começou a fazer a conta, né? Mas, ó, a gente sabe que o Inter lhe sondou para retornar e você recusou e não impôs dificuldades para voltar ao Cruzeiro. A forma como você saiu daqui foi decisiva para você dizer sim ao Cruzeiro? Certamente. Acredito muito na boa relação. Falo que o treinador vive muito dessa relação de confiança com a diretoria que o contrata. Porque problemas nós vamos tê-los, né? E vamos ter que encontrar soluções. E essa confiança que existe no treinador é muito importante para ele encontrar as soluções num espaço curto, como a gente conseguiu aqui no ano passado. O carinho do torcedor, o respeito de todos. Me sinto bem aqui. Me senti bem aqui no ano passado, me senti bem aqui quando cheguei hoje de novo, e isso foi fundamental para estar aqui. Você ficou praticamente 6 meses lá na China, né? Com uma cultura, ou 7, com uma cultura diferente, hábitos, culinária, gastronomia, enfim, muitas mudanças. De repente você tira férias, vai com a patroa para o Caribe, e como é que foi a conversa? Ter que comunicar lá, olha, vamos interromper as férias porque eu vou voltar ao batente. A família de técnico de futebol sabe que isso é normal, né? E que as nossas férias são quando não temos contrato em vigor. Se temos contrato em vigor, acabou as férias. E lá em casa essa conversa é muito clara, muito tranquila, não tem problema não. Ô, Mano, você falou que a situação hoje é bem parecida com a do ano passado. Quando você assumiu, o time não estava na zona de abaixamento, estava pertinho, agora está. Mas existe uma confiança realmente muito grande da torcida em você, pelo que, com o seu trabalho, o Cruzeiro fez no ano passado. Você sente uma pressão, uma responsabilidade? Por exemplo, na chegada ao aeroporto, teve torcedor gritando que você é o salvador do Cruzeiro. Como é que você encara isso? Eu encaro com normalidade quando vem do torcedor. O torcedor é paixão, o presidente acabou de se referir a isso, né? E
E a gente precisa saber conviver com isso. Agora, não pode esquecer a razão, que é extremamente necessária para a gente tomar a atitude que precisa tomar, seguir os passos que temos que somar. O Cruzeiro, no ano passado, quando eu cheguei, não estava na zona de rebaixamento, mas já estávamos na 4ª rodada ou 5ª rodada do segundo turno. Então, hoje estamos na 16ª jogada, né? Temos mais 3 rodadas para encerrar o turno. Então, são pequenas diferenças e eu não me sinto como alguém que vai chegar e num passe de mágica vai resolver os problemas do Cruzeiro. Se eu me sentisse assim, estaríamos, né, muito mais perto de um fracasso do que bons resultados. Acredito no grupo que o Cruzeiro tem, na qualidade dos jogadores. Vou dizer isso a eles daqui a alguns minutos, então, né, eu posso falar aqui. E é eles que resolvem o problema lá dentro do campo. O treinador é uma peça dessa engrenagem, uma peça importante, mas é apenas uma peça. É alguém que chega e que mostra um caminho e que faz os jogadores acreditarem nesse caminho. E que também sabe que precisa de um resultado a curto prazo para essa confiança aumentar e o aumento dessa confiança alavancar a equipe como nós conseguimos fazer no ano passado. Um ano não é igual ao outro, um trabalho não é igual ao outro, os jogadores já não são os mesmos, aqueles que são os mesmos, alguns já pensam um pouco diferente do ano passado, né? E nós temos que saber entender essas diferenças e aproveitar para dar um pouco de sorte, encontrar logo a formação para a equipe, como conseguimos fazer, né, isso sim no ano passado, para que com a repetição os jogadores ganhem confiança e essa confiança faça a equipe ganhar os jogos, né? Porque vem jogando bem, então com pequenos ajustes vamos transformar esse jogar bem em vitórias, que é o mais importante do futebol e que é o fundamental para a gente. Mano, pelos investimentos que a diretoria fez, a avaliação que normalmente todos fazem é que, na teoria, o grupo de hoje é até melhor do que o do ano passado, tem mais opções para o treinador. Eu queria saber se você pensa isso num primeiro momento, até porque ainda não teve contato direto com todo mundo. E a gente falava há pouco sobre o William, uma outra situação. Foi um jogador que rendeu muito contigo, ele fez 11 gols em 15 jogos, jogando uma posição normalmente diferente. Você pretende aproveitá-lo como você aproveitou no ano passado, ou se ele pode jogar mais aberto, porque agora tem o Ávila também? Olha, pretendo repetir algumas coisas que deram certo sob meu comando. Porque já deram certo, porque penso que tomamos decisões importantes ano passado em relação à característica dos jogadores. Não vejo o William como um jogador de beirada de campo. Mas já foi, já jogou pelo lado, né? Mas é um jogador mais central, um jogador que define muito bem. Quanto mais próximo estiver da área um jogador que define muito bem, mais chance teremos de fazer os gols que precisamos. É simples, é assim que penso, é assim que vou enxergar o posicionamento dele. Para mim, o melhor grupo é aquele que mostra dentro do campo que é melhor. E o futebol é assim. Se nós olharmos vários grupos das equipes que estão no Campeonato Brasileiro, vamos ver que algumas delas têm, teoricamente, né, grupos muito qualificados e estão atrás, em termos de colocação, de outros que, teoricamente, não são tanto. Então, temos que mostrar a cada ano. Essa é a dificuldade do futebol. A gente não pode se acomodar naquilo que já conquistou. Tem que ter fome de ganhar. Por isso que a renovação, né, a oxigenação dos plantéis é importante, dos elencos, para que os jogadores que chegam empurram de novo os que já estão há mais tempo. É assim que penso e é assim que vai ser. Mano Menezes, esquecendo o rebaixamento, isso não é coisa para Cruzeiro, time grande? Pela grandeza do clube, pelo grupo de jogadores que você citou aí, que é muito bom, e não é pior que os outros que tem no futebol brasileiro. Dá para pensar em disputar o título brasileiro deste ano também? Eu penso que agora falar em título não é respeitar a torcida do Cruzeiro, porque ela é extremamente inteligente. Primeiro, nós temos que falar em sair dessa situação que nós estamos. Se fizermos rápido, como conseguimos fazer no ano passado, podemos pensar coisas maiores logo ali na frente. Mas você não pode acenar com algo tão distante
e querer que o torcedor acredite se aquilo que você está fazendo no momento não é o suficiente para estar fora da zona de Z4. Então, eu sou muito realista em relação a essas situações. Sou otimista como presidente. Se não fosse otimista, não viria, não estaria aqui, né? Mas eu sou realista. E eu gosto de fazer as coisas de passo a passo. Primeiro temos que fazer uma parte, para depois ter direito de pensar na outra. Mano, aqui. Você estava aqui em dezembro, no fim do ano passado, provavelmente mesmo com o Campeonato Brasileiro ainda rolando. O que eu imagino é que você, junto com a diretoria, já traçava um plano para o Cruzeiro 2016. E aí você foi embora, o David ficou, alguns jogadores vieram, já foram embora, depois veio o Bento, outros jogadores chegaram. Dentro daquilo que você tinha de convicção para a temporada 2016 do Cruzeiro, e o que você encontra aqui, faz sentido para você desse time ser competitivo com aquilo que você pensava a respeito desse elenco para a temporada desse ano? Se eu acredito que o time possa ser competitivo? Isso, dentro do que você tinha traçado para o elenco, do que faltava, do que sobrava. Faz sentido as contratações que foram feitas para você, para o Mano Menezes? É muito difícil você dar opinião quando você não está. Aquilo que o Cruzeiro decidiu contratar para o seu grupo são jogadores de qualidade. Eu penso que é possível fazer uma equipe muito competitiva. E é necessário hoje você ser muito competitivo. Não adianta só se apoiar nas questões técnicas, com qualidade de jogo. Você precisa ser competitivo, você precisa ser forte mentalmente. Todos os clubes, todos os times brasileiros têm condições de ganhar de todo mundo. Então você vai em qualquer lugar e sabe que tem que jogar bem, tem que respeitar o adversário, tem que enfrentar, tem que superar as suas dificuldades. É assim que o Cruzeiro pode ser, é assim que ele foi na reação do ano passado. E é assim que eu gosto que as equipes que eu dirijo sejam. Mano, aqui. Você já esteve aqui no Cruzeiro no ano passado, saiu e já conhece o elenco, já conhece a diretoria, já conhece o que tem de bom, o que pode ter algum defeito que precisa corrigir. E o Cruzeiro veio de 2 anos bons, com 2 títulos brasileiros, e de repente deu uma caída, que você veio ano passado e corrigiu, e esse ano, novamente, mais uma vez, o time se encontra numa situação complicada, tanto que o elenco talvez não é para, não digo para título, mas não para Z4. No seu modo de entender, o que acontece com o Cruzeiro? No seu modo de ver o futebol, o que acontece? O futebol não é matemática, né? Que você pegando 2 mais 2 sempre tem que dar 4. Porque durante 45 minutos é possível você perder de 1-0, como o Cruzeiro perdeu para o Sport no seu último jogo do Brasileiro, tendo chutado 10 vezes contra uma do adversário. É possível você perder no futebol de 1-0, como o Cruzeiro perdeu nessa circunstância. Então, ele não tem todas as explicações com razão que a gente quer ter. Agora, certamente estão dentro do grupo as razões, nós temos que encontrá-las rápido. Essa é a função do treinador. E é isso que vou fazer aqui. Mano, você falava ainda no ano passado que o torcedor tinha que conter a euforia porque o foco era o jogo seguinte e não o G4. Pela circunstância que o time está, o discurso passa a ser o mesmo, até pela empolgação do torcedor quando você chegou ao aeroporto? Nós temos algumas diferenças em relação aos jogos que eu observei. Acho que o Cruzeiro é uma equipe que tem oscilado mais dentro dos jogos esse ano do que oscilava no ano passado. As dificuldades do ano passado elas eram claras, mas elas eram mais constantes dentro do jogo, né? Hoje, pelos jogos que eu observei, a equipe oscila mais dentro do jogo. Ela faz momentos muito bons e depois oscila com momentos muito abaixo, e por isso tem deixado o adversário aproveitar suas oportunidades e não consegue aproveitar as suas. As razões dessa oscilação que nós temos que encontrar rápido, porque uma equipe ela precisa ser confiável. Você tem que saber o que ela vai render. Ela pode não ser uma média 9, ela não pode não tirar um 10, mas ela não pode tirar 4. Equipe de ponta como a nossa não pode. Com elenco de qualidade como temos, não pode. Então temos que
dar essa segurança a ela. Talvez tenhamos que diminuir um pouquinho o volume do jogo ofensivo, um pouquinho, para, diminuindo ele, estar mais bem organizado quando o adversário ter a bola. Usar também o espaço que o adversário pode nos dar e não dar tanto espaço a eles, para eles usar. Então são estratégias de jogo que, com o comprometimento dos jogadores, fazem que a equipe a curto prazo possa mudar o resultado final dos jogos, que é o mais importante nesse primeiro momento. Você falou da questão de organização defensiva, você fez isso primeiro no ano passado, organizou primeiro a defesa, e esse ano a defesa tem oscilado bastante, você falou dessas oscilações, principalmente com os atletas jovens na zaga. O ano passado você utilizou os jogadores mais experientes no setor defensivo e hoje você os tem em condição de jogo. Nesse primeiro momento, para organizar o Cruzeiro defensivamente, você pretende mudar a zaga, os jogadores que estão sendo escalados? Não, a organização defensiva não passa exclusivamente pelos nomes, passa pelo posicionamento. Ano passado nós tivemos jovens se afirmando também, como o Marcos Vinícius, como a Arrascaeta, que estava oscilando bastante e depois se afirmou. Nós tivemos Alano, que acaba de ser, né, tão criticado, sendo importante em jogos. Tivemos Vinícius Araújo. E também tivemos os jogadores experientes. A mescla é importante para que se tenha, né, a pitada de irresponsabilidade dos jovens, que não tem medo de nada, que se atiram, às vezes se aventuram mais, com a rodagem dos jogadores mais experientes, para apontar que em determinados momentos você tem que ter um pouquinho mais de calma, que ganhar jogos no Campeonato Brasileiro não é fácil em lugar nenhum, e que a gente tem que saber jogar o jogo para conquistar o resultado final. Mano, os jogadores também gostam muito de você, do que você fez aqui, os que te conhecem. Você acha que isso, até em termos de ganhar realmente, novamente, esse grupo, é importante? Porque no futebol o treinador com o vestiário manda muito ali, ter a confiança, eles entenderem o que você quer realmente dentro de campo, seja às vezes para correr mais, para se doar mais dentro de campo, isso é fundamental? Essa parte psicológica também? O jogador precisa se sentir bem jogando, e ele se sentindo bem, ele rende mais, porque aprendi desde pequeno, como se dizia, que correr por gosto não cansa, né? Então é assim, você está se sentindo bem, aquilo que você está fazendo, você acredita que é o certo, aí começa a aparecer o resultado para confirmar que aquilo realmente é o caminho, que aquele é o caminho, e as coisas vão melhorando em função desse somatório de fatores. Para mim, o futebol é isso, né? A história de ganhar o grupo, né, virou muito chavão, né? O treinador tem que ganhar o grupo. Ele tem que apontar caminhos que deem certo e depois de darem certo, aumenta a confiança dos jogadores, e aí você tem todo mundo caminhando para o mesmo lado, fazendo força na mesma direção. Não sei se você respondeu isso, mas o que agrega nesse trabalho é ver um grupo que tem recentemente contratado, né, pela diretoria Sobis, Ábila, Edmar, jogadores que... O próprio Denilson, que estava fora também, jogadores que têm uma vivência muito grande no futebol brasileiro, conhecem bastante do futebol, das coisas do futebol, mano. Eu penso que agregar qualidade sempre é o melhor caminho, quando o clube pode fazer isso, né? E aí a gestão que o presidente estava se referindo com sua diretoria colabora muito para que o Cruzeiro possa fazer isso nesse momento com responsabilidade, que é o que eu gosto como profissional de futebol, para você poder honrar seus compromissos, para que as coisas sejam tratadas com responsabilidade, né? Eu acho que você ter esses jogadores que já têm a experiência para viver esses momentos que vamos viver agora ajuda muito o treinador. Ok, mano, obrigado. Obrigado, moçada.
Mano. Mano Menezes representado aqui no Canadá. Mano. Retorno depois de 7 meses. Ao vivo aqui, mano. Dá o joia pra nós aí. Obrigado, mano. Tá bem? Mais nem a gente faz na escadinha. Agora você pensa mais um pouquinho, treina mais um pouquinho e vai dar certo.